Bom dia, gente. Que bom estarmos aqui hoje, dia 27 de novembro, e nós estamos vivendo um dia muito especial. Nós marcamos essa data para comemorar os 17 anos da Igreja da Colheita no estado do Maranhão. E eu fico feliz por participar dessa história, de ter sido o primeiro membro dessa igreja aqui no estado do Maranhão, junto com minha família, e a gente foi avançando ao longo dos anos e chegamos até aqui. João, uma peregrinação, Lloyd, de 17 anos, onde deixei a região do meu nascimento, a igreja onde eu pastoreava, e vim com essa pretensão de começar um núcleo da igreja aqui nessa região, onde eu vinha habitualmente aqui para pregar numa igreja ou outra, e por um chamado divino, algo sobrenatural que me aconteceu, e eu vim há 17 anos atrás. Na verdade, nós entramos na cidade no dia 2 de agosto de 2005. E já em novembro, nós tomamos a decisão de institucionalizar, porque precisávamos disso, né? Uhum. Mas, antes disso, a gente já se reunia aí pelas praças afora, né? A casa de João foi um dos pontos primeiros da gente estar reunido com gente. A porta se nos abriu de forma muito preciosa. João nos acolheu com muito carinho e com muito respeito, e lá estivemos, ou lá estamos, né? Até o dia de hoje. Durante né? 17 anos, né? É. Olá, gente, bom dia. É um prazer muito grande, eu confesso que arrepia-me aqui, os pelos sobem de emoção de lembrar dos 17 anos atrás. É que tem sido uma caminhada tão gostosa, tão leve. Eu nunca esperei na vida realmente o que aconteceu. Eu tive o privilégio de ser a primeira família em São Luís a receber a família do Bispo Renato. Então, se a família dele são os primeiros membros, a nossa são os segundos membros da Igreja da Colheita, que permanecemos até hoje, né? Os nossos filhos sempre falam disso, dizendo: graças a Deus, a Igreja da Colheita chegou em nossa família para a gente mudar muito conceito, muita coisa na vida. Então, gente, tem sido 17 anos maravilhosos que a gente tem vivido, aprendido, ensinado o que Deus tem trazido a nós. Mas eu sempre tenho dito, eu nunca disse no rádio, que eu teria questionado com Deus, eu teria ficado meio que avesso com Deus se ele me mandasse para uma terra de 3.000 quilômetros de distância para trazer a minha família num Jeep Toyota com direção mecânica, sem ar-condicionado, toda a minha bagagem em cima do teto dele, tudo que eu trazia estava em cima do teto desse Jeep, e atravessar esse Brasil de ponta a ponta, Rio de Janeiro a São Luís do Maranhão, para vir atender o chamado do mestre, né? Eu disse, talvez eu questionasse com Deus. Foi que o Bispo Renato não questionou. Ele colocou a sua família em cima desse Jeep e veio. Eu tive a felicidade, como disse, de recebê-los na nossa casa e ver como de fato chegaram. Uhum. Mas Deus tem sido zeloso, e Ele é zeloso pela sua obra, por aquilo que faz. Tem nos feito prosperar. E financeiramente vocês estão bem? Prosperar financeiramente? Não, tem sido aquilo que a obra necessita. Ninguém enriqueceu, ninguém está tão melhor de vida, mas Deus nos assentou e nunca deixou que essa família passasse necessidade, exceto em alguns momentos que tiveram que orar para provar a fidelidade de Deus. Na verdade, é o teste de Gideão, né? Para dizer, foi tu mesmo que nos enviaste. Sim. Ele tem contado esse testemunho e a gente tem vivido essa graça. Hoje, rodeado de irmãos, não só presencial aqui dentro do templo, na rua Santo Antônio, na curva do 90, como também espalhado pelo mundo afora. Lá em Dubai agora,
acontecendo nos Emirados Árabes, a Copa do Mundo, há muita gente com o seu telefone, talvez ouvindo o nosso programa e se preparando para o culto à noite. Sim, é verdade, João. No mundo afora, né, são muitos os países que nós temos alcançado com a transmissão da pregação do Evangelho. Nós galgamos o pioneirismo na transmissão do culto online já há muitos anos, nem me lembro quantos anos, né, Diogo, mas tem um bocado de ano aí. Quando nós começamos a nos equipar com câmeras, com os equipamentos. Na verdade, nós temos uma TV aqui, né? Nós temos uma agência de TV aqui na igreja com o nosso equipamento, e nós temos sido zelosos nisso, né? Diariamente, nas redes sociais, nós temos evangelizado o mundo todo. Eu recebo diariamente mesmo, né? Mensagens da Europa, dos Estados Unidos, da África. São mensagens diárias de recebimento das nossas mensagens. Às vezes, esse programinha que a gente faz de 1 minutete, né? De 1 minutinho. Hoje mesmo estava mostrando para o Diogo a repercussão disso aqui próximo em Maceió, né? Como tem tido uma explosão ali na região de Maceió. No mundo árabe também, né? Sim, no mundo árabe também, João. Temos recebido notícias que o culto tem chegado ali na região do mundo árabe, né? Recebi um e-mail do Egito contando uma história linda, 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 linda de como Jesus tem chegado naquelas casas que estão lá ligadas na internet, né, recebendo nossas transmissões. Nosso percurso pela evangelização, desde que chegamos aqui, tem sido incessante. Se a gente pode chamar assim, a gente faz missão pelas redes sociais, né? Desde muito tempo. Desde que as redes foram inauguradas, nós estamos aí militando na divulgação do Evangelho. São anos de proclamação. Na TV, na rádio e nas redes sociais, né? São anos de muito trabalho, sem desanimar, com nossa equipe se aperfeiçoando todo dia, transmitindo com imagem digital, com som digital, alcançando o mundo, né? Então, a gente não tem feito campanhas para aglomeração de pessoas, mas nós temos atingido um número assim exorbitante na propagação do Evangelho via rede social, que hoje é um movimento que não vai parar, nunca mais vai parar. Essa coisa das grandes aglomerações, a tendência é diminuir, porque a ramificação, né, dessas artérias das redes sociais são incríveis, né? Hoje a gente só não está no TikTok, né, Diogo? Quando você disse as grandes aglomerações tendem a diminuir, aqui o trânsito nas grandes cidades, o perigo, sim, a violência, ela se torna torna os elementos mais reclusos, né? Sim. As pessoas se tornam mais reclusas. Uhum. Então Deus providencia para que haja. Ontem à noite, por exemplo, eu não pude, ou domingo à noite passado, desculpe, eu não pude participar do culto do moribundo ter ficado à minha face, e eu estava lá parado olhando como tanta gente participa, né? Abri o telefone, simplesmente o culto está acontecendo. Então participei na minha casa. Assim tem sido, tem tanta gente que ceia com a gente, eu costumo dizer, tem alguns, a minha filha e os seus amigos, quando estão de plantão nos hospitais, onde é culto de ceia, eles já levam o pão e o vinho e celebram a ceia lá no hospital, na sala de médicos. Quando pensamos que isso um dia pudesse acontecer? Mas não é? Né? Lá na sala de médicos, enquanto a gente está ministrando a ceia aqui, na Rua Santo Antônio, eles estão lá nos hospitais também participando da ceia com a gente. Sim. É incrível a oportunidade que a gente tem com essa transmissão simultânea, não é? É. Porque assim, rádio, TV, vai tudo junto, né?
Isso tem sido muito, muito bom e Deus tem sido conosco. Tem sido um desafio, às vezes, pagar a conta que vem dessa atividade, né? Porque a gente tem despesas e não são pequenas. Deus tem suprido, mas às vezes aperta o cinto, né? Por isso que de vez em quando eu lanço um apelo aí para os nossos amigos, né? Que nos ajudem a pagar essas contas para continuar mantendo essa programação no ar. Já tivemos desafios de quase parar. Se a rádio não fosse parceira nossa, nós tínhamos parado. Tivemos que sair da TV. Na rádio a gente teve o apoio da 92 e nós somos gratos a Deus pelo bom relacionamento que nós temos. Nós continuamos na rádio porque são milhares e milhares de pessoas que nos ouvem todo domingo de manhã, a despeito daquela nossa amiga, né, a Dona de Jesus. De Jesus. Lá na cidade de Bacabeira. De Bacabeira, que toma café com a gente, né, Loide? Ela e o esposo dela. Ela ganhou um radinho, ela não tem YouTube, então ela ganhou um radinho, e esse radinho ela zela para que esteja o tempo todo disponível no domingo para assistir, para ouvir o Café com Bispo, sim, né? Sim. Então, eu mesmo já estive fora, na Holanda, em Israel, e acessando o programa lá, como a transmissão é ótima, né? A imagem, a fala, né? Que é o áudio, muito bom. Então é isso, a Igreja da Colheita, nesse percurso de 17 anos, caminhando realmente com louvor, e muito atuante naquilo que faz, muito presente, né? Dentro da tecnologia. Como o Bispo falou, nós somos pioneiros. Antes mesmo das pessoas, das igrejas colocarem lives, a gente já fazia o Divã, né? O Divã, que inaugurou essa fase da igreja, né? Sim, verdade. E com muito sucesso, né? Só mudamos hoje o dia, que era uma quarta-feira, hoje fazemos na terça-feira. E assim vamos caminhando, com muita celebração, com muita alegria. 17 anos atrás, quando a igreja chegou aqui em São Luís, eu tinha mudado de endereço, a minha casa, e era muito longe para estar na minha antiga igreja. E alguém chegou e disse: Loide, tem uma igreja que está reunindo aqui na Coab, a tua cara, vai lá. Isso era a tua cara, a tua fala. Aí eu disse: é mesmo, eu fui. Quando eu cheguei lá, eu vi aquele homem simpático pregando um evangelho de libertação, um evangelho cheio de graça. E eu digo: uau, é a minha cara. Esse evangelho é a minha Cheguei cara. Na minha tribo, né? Esse evangelho é a minha cara. E aqui se fala cibolete. E ali eu entrei com a minha família. Hoje eu caminho aqui só, né? A minha família não está mais comigo aqui, mas eu caminho na força, desenvolvendo o Evangelho de Cristo, que é uma caminhada que nós desenvolvemos, né? Nós estamos desenvolvendo. Então, estou muito feliz aqui onde eu estou. Muito obrigada aos meus pastores que têm me dado essa oportunidade, junto com a igreja, de crescer, de caminhar, desenvolver a minha fé, que a fé também a gente vai desenvolvendo, né? Então, verdade. Muito obrigada. Eu estou muito feliz aqui na igreja, plantando sementes novas também, né? Rompendo essa casca, né, das sementes para o novo frutificar. Amém. E hoje começa a nossa celebração. Agora, às 8h30 da manhã, nós temos o nosso café, né, João? Antes eu quero falar um pouco, apenas uma informação. Pode surgir uma pergunta: mas quanta despesa vocês têm para uma igreja que é aparentemente pequena? É que nós ocupamos 2 espaços na rádio e nós temos internet de qualidade para que aconteça de fato o que está acontecendo. E precisamos de profissional para operar. Os profissionais são da igreja, são o tempo deles. Precisam do seu sustento para que a coisa aconteça. Então isso gera despesa, há um montante de despesa grande que nós precisamos estar com elas em dia. Se você tem disponibilidade de querer participar com a gente nunca disse isso, nunca apelou no rádio, e não é um apelo de desespero. Estamos celebrando e dizendo a vocês que nós contamos com as vossas orações, nós contamos com o apoio financeiro, se quiserem nos dar. Não é um apelo desesperado que estamos fazendo, apenas dando a liberdade, como fez o Billy Graham, né? Não posso aceitar a oferta de um sheik árabe, porque estou tirando a oportunidade da lavandeira, do lavrador, de participar dessa campanha. Então, se você é alguém que tem desejo de fazer com a gente,
nas nossas redes sociais tem todos o nosso endereço, onde você pode enviar recursos, se assim quiser. Quanto às celebrações, estão começando agora. Na igreja está acontecendo um movimento, um culto de celebração, com um café da manhã recebendo as famílias, não só as famílias da colheita, mas a vizinhança, todos que quiserem participar. Agora pela manhã, uma grande celebração, a coisa linda que as mulheres prepararam, as nossas esposas, juntamente com o esposo, lógico, e os participantes prepararam um café da manhã especial para celebrar, na verdade, os 17 anos da colheita. E à noite estaremos fazendo uma grande celebração e convidamos vocês a participarem conosco. Sim, serão 2 momentos para nós celebrarmos esses 17 anos, né? Está chegando a nossa maioridade aí, né? Uau, a menina está crescendo. Gente, vem estar conosco, o estacionamento não falta, você não precisa deixar seu carro na rua. Nós temos um estacionamento vasto para centenas de carros aqui, né? Centenas mesmo, né, João? Porque o terreno é bem grande. Você pode estacionar seu carro e vir cultuar a Deus conosco, né? Será uma alegria enorme poder estar junto da sua família nesse momento dos 17 anos da nossa existência aqui na cidade. Lloyd, comentário à parte, né? E a gente fez um pequeno histórico aqui da nossa chegada, do nosso deslocamento, mas nós também vamos a um deslocamento, né? Jesus está se deslocando, ele está na sua itinerância e ele vai dar mais um passo, né? Para fora daqueles limites onde ele estava e vai para a região de Tiro e Sidom, né? Nós estamos aqui no capítulo 15. Sim, versículo 21. Do livro de Mateus. Você que nos está ouvindo agora, nos assistindo agora, estamos estudando o livro de Mateus e já estamos no capítulo 15, versículo por versículo, estamos tocando, lendo juntos e fazendo nossos comentários, né? Então a gente pode passar a leitura agora. Essa região Tiro e Sidom, que é o Líbano hoje, né? O Líbano, né? Dali, Jesus viajou para Tiro e Sidom. Mal chegaram, e uma mulher cananeia desceu as colinas e suplicou: Misericórdia, mestre, filho de Davi, minha filha está cruelmente afligida por um espírito maligno. Jesus a ignorou. Mas os discípulos reclamaram: ela está nos perturbando. Atenda, por favor, ela vai nos deixar malucos. Jesus continuou a ignorá-la, dizendo: estou ocupado agora com as ovelhas perdidas de Israel. Então a mulher ajoelhou-se diante dele e implorou: Mestre, ajuda-me! Ele respondeu: não é certo tirar o pão da boca dos filhos e dá-lo aos cães. Ela foi rápida. Entendo, mestre, mas os cães não comem das migalhas que caem da mesa do dono? Jesus disse: ah, mulher, sua fé é impressionante, pois o que você deseja acontecerá. Naquele momento, a filha dela ficou boa. Podemos ir até o 31 para a gente terminar esse texto aqui, né? Depois disso, Jesus contornou o mar da Galileia e acomodou-se no lugar alto, pronto para atender o povo. E eles vieram, milhares deles, trazendo paraplégicos, cegos, mudos, aleijados, todo tipo de necessidade havia lá. E deixando-os aos pés de Jesus para ver o que ele faria, Jesus curou todos. Quando viu os mudos falando, os aleijados restaurados, os paraplégicos andando e os cegos enxergando, o povo ficou maravilhado e foi dizer a todos que Deus estava vivo, atuando de maneira tremenda no meio deles. Jesus, no entanto, não havia acabado. Não, vamos parar aqui no 31. A gente vai avante daqui a pouquinho. Vamos só pegar esse trecho aqui. Para a gente fazer um comentário breve, né? Nessa questão que eu diria relicária, né? É uma cena relicária, preciosa,
de raro valor. A princípio parece que Jesus está sendo grosseiro, estúpido, mas parece que o que está acontecendo é que Jesus está cavando esse buraco para encontrar a riqueza, né? Quando essa mulher, que é uma cananeia, ela não é uma judia, não é da tribo de Israel, não é de nenhuma tribo de Israel. Essa mulher, no entanto, ela assume uma postura de persistência a fim de sensibilizar Jesus. Começa pela linguagem dela, né, João? Uhum. Linguagem de sensibilização, né? Ela tenta o máximo se aproximar de Jesus. Eu queria aproveitar aquilo que disse em off, que muitas vezes a gente, no nosso desespero, tentamos até mostrar aquilo que não somos. E às vezes nem só no nosso desespero. Às vezes na nossa euforia, vamos fazer uma pregação, usamos um linguajar rebuscado, uma voz que não é nossa. Impostada. E às vezes vamos orar e usamos ou nos apresentamos a Deus como não somos. Essa mulher era cananeia, ela não era judia e usava uma linguagem judia. Uhum. Sim. Diz um certo pregador, e eu concordo com ele, que muitas vezes as nossas orações não são respondidas. Vê-se aqui que Jesus ignorou. Jesus não lhe disse uma palavra, Jesus ignorou a presença dessa mulher. Por quê? Porque era alguém que estava mostrando ser quem não era. Quantas vezes o nosso desespero, ou até a nossa, digamos assim, hipocrisia, nos leva a nos apresentarmos a Deus aquilo que não somos? Em vez de nos darmos, ou seja, a pregação de domingo à noite, para quem ouviu, falou muito sobre isso, de olharmos na bacia dos espelhos, dizermos que nós somos de fato, de nos identificarmos com nós mesmos. E identificados, podemos chegar diante de Deus e dizer: eu sou esse canalha, eu não sou esse santo que pareço ser. Eu sou esse indivíduo que, na verdade, aparenta ser, esse crente que, na verdade, aparenta ser, mas, na verdade, lá no fundo do meu coração há desejos que não valem a pena, que não concordam com a tua santidade. As minhas atitudes nem sempre estão de acordo com a tua palavra. E nos apresentamos a Deus com uma fantasia que não somos. E esse pregador, esse comentador, eu acho lindo ele dizer que aquela mulher que era cananeia se apresenta a Jesus com uma linguagem judia. E o que Jesus fez? Ignorou-a. Não deu atenção a ela. Não dando atenção a ela, aí ela resolve mudar de roupagem. Ela resolve se desnudar e esquecer aquele linguajar de impressão, ou de tentar impressionar, e cai de joelho diante de Jesus, para se revelar de fato quem ela era e a verdadeira necessidade dela. Aí sim, aí Jesus, olhando a sua verdadeira identidade, apesar de saber, ele decide curá-la. Foi isso? Foi. Exatamente, João. Ele parou para atender a sua necessidade, e olha que ele ainda não tinha se voltado para os gentios, né? Uhum. Ele estava fazendo o seu percurso, mas essa mulher intercepta a caminhada dele para clamar por uma necessidade. Sabe, Lodi, às vezes a gente tem uma necessidade que nenhum recurso neste mundo é capaz de reverter. Outro dia eu estava dizendo, Deus é um Deus também de coisas inéditas. Não é necessário que haja um estudo profundo sobre o fato para que Deus tome uma providência. Não é necessário que se tenha um histórico daquilo. Se você passa por uma necessidade específica, que você nunca viu relato de Deus fazer alguma coisa naquela situação específica, isso não impede Deus de agir naquilo que é inédito. Ele é capaz de fazer qualquer coisa. Qualquer coisa. Me lembro, parece coisa infantil, mas eu me lembro que eu fui orar
eu tirei um período de reclusão para orar. Eram uns 3 dias que eu fiquei recluso, bem na Serra de Petrópolis. Eu fiquei recluso numa casa na Serra de Petrópolis. Bom, eu vou aproveitar para fazer essa narrativa no próximo bloco. A gente vai ali tomar um cafezinho e cenas do próximo capítulo. Olá, gente, estamos de volta. Nós saímos para tomar um cafezinho e eu estava narrando, né, um episódio que eu havia saído recluso para um tempo de oração e eu tinha um Fusca naquela época, né? Era um Fusquinha azul. E na hora de dar partida, quando eu estava descendo a serra para ir embora, o carro simplesmente não pegava. Não pegava. Não tinha gasolina? Não tinha, João. Tinha gasolina. Mas ele não pegava, uma pane elétrica. Daí, eu estava tão inspirado, eu disse, Senhor, se Abraão tivesse subido num camelo para orar no alto da montanha, ele não desceria com esse camelo nas costas, sabe? Então, eu não vou descer empurrando esse carro aí. Senhor, coloca as tuas mãos. Aí impus as minhas mãos sobre o motor, olha que coisa. Impus as minhas mãos sobre o motor. E orei pedindo a Deus que restaurasse aquela pane elétrica, porque eu não tinha como, eu estava no meio da mata, não tinha ninguém, não tinha mecânico, não tinha nada lá. Foi a fé impressionante. Eu impus as minhas mãos sobre aquele motor, virei a chave, o carro deu um estouro. Uau. Pau! E o motor virou. E eu fui de Petrópolis até o Rio. Quando eu coloquei as 4 rodas na garagem de casa, o carro deu outro estouro. Pum! Parou. Só saiu de lá com o mecânico. Mas eu consegui colocar as 4 rodas dentro da garagem, né? São coisas assim, talvez infantis, talvez bobas, mas aquilo me marcou profundamente. Sabe, Deus é capaz de fazer coisas inéditas. Assim, a gente conta e às vezes parece uma brincadeira, mas eu já rodei bons quilômetros sem uma gota de combustível dentro do carro. Orando, quando o carro ia morrendo, a Clarice intensificava a oração dela e aí o carro andava por mais alguns quilômetros sem nenhuma gota de combustível no tanque. Ou seja, Deus não está limitado à literatura. Deus não é o Deus da literatura. Ele está se expandindo por todos os lados. Amém. Presente na nossa vida, atuando o tempo inteiro. Então, imagina você que essa mulher tem um problema que ninguém consegue resolver. O que ela vai fazer? Recorrer a Jesus. E vai usar todos os recursos para chamar a atenção, para despertar em Jesus o interesse pela causa dela. E Jesus está observando que, à medida que ela vai sendo distanciada, ela mais se aproxima. Ela vai ao âmago. Ela vai ao âmago. Ela vai lá nessa corda do coração de Jesus, a ponto dele perceber nela uma fé que o impressiona. Ele ficou impressionado, são palavras dele, né? Ele ficou impressionado com o movimento dessa mulher, com o movimento de simplicidade, João. Ela começa num tom e termina num outro. E ela achando que quando ela chamou de mestre, filho de Davi, ali seria, né? Sim, o impressionaria, o acesso, como disse João. Né? Seria o acesso, e na hora o acesso não era ali. Ela era mostrar realmente quem ela era. Né? A sua própria linguagem, o seu próprio ser, o seu próprio sentimento. Estava nua agora, né? Estava nua, despida. Justamente. E é isso sem que o Senhor... pretensionismo, sem querer impressionar. Muitas vezes é você querer comer de garfo, de talher o salgadinho. Eu cheguei numa festa, tudo a mesa pronta, tudo muito lindo,
tanta coisa sofisticada, e eu via as pessoas comendo os salgadinhos, aquela coisa, a dificuldade de cortar o salgadinho de garfo e faca, e eu digo, meu Deus, para que isso? O salgadinho a gente pode pegar com o papel, com o guardanapo, e de maneira fácil levar à boca, né? A gente pode se dar esse costume, né? Não tem como comer uma galinha, né? Uma coxa de galinha, se não segurar naquele osso, justamente, né, então perde o sabor da galinha. Sabor. Então, muitas vezes a gente quer sofisticar algo que é insofisticável, claro. Que a natureza dele é ali, é pegar com a mão, né? E Jesus estava dizendo, te mostra, mulher, te mostra, eu quero ver quem tu és, né? E foi nessa hora que ele disse, a tua fé é impressionante. Está me chamando a atenção aqui duas coisas. É que eu aprendi na religião, na crença, na vida de fé ao longo da minha caminhada, por muitos e muitos anos, que Deus só ouve, que Deus não ouve a pecadores. Isso é um engano quando se ler isso. Que Deus é Deus dos crentes, que Deus ouve a crente, e por conseguinte há muita gente que vem recorrer aos crentes pedindo oração, porque não entende que o seu pedido pode ser ouvido por Deus. Isso foi ensinado, isso foi incutido, e no meio de lugares onde é predominância evangélica, é comum as pessoas irem pedir oração aos crentes, como se Deus ouvisse só crentes. Essa mulher vem de uma região que não era da Galileia, nem da Judéia, nem de dentro dos contextos de Israel, e nem fazia parte desse povo, mas ela vinha com a certeza, Jesus curava. Jesus cura. Ela já trazia essa certeza. Ela não chegou aos discípulos e disse, ei João, por favor, eu quero falar com o teu mestre, pede para ele curar a minha filha. Ô Tomé, fala com o teu mestre aí, eu estou em desespero, fala que ele cure a minha filha. Não, ela foi direto ao ponto. Eu queria desmistificar isso aqui e dizer para você que nos ouve que Deus não é Deus dos crentes simplesmente. Ele é Deus dos crentes, sim, mas é Deus de todos os seres humanos, né? Sim, João. Como o bispo costuma dizer, Deus é Deus de todos, mas é Deus de cada um de todos, né? Exatamente, João. Então essa mulher vem de lá, dessa região que não conhecia Deus, basicamente, pelos preceitos, pela lei israelense, mas ela entendeu e ouviu falar que Jesus curava. E depois ela se expressa, ela solta todo o linguajar e chama Jesus da coisa mais impressionante e importante, Senhor. Ela muda tudo e resolve abrir mão de César, abrir mão de todos os senhores que dominavam na região para chamar Jesus Quírios. Quírios. Eu sei que tu és Senhor. Eu sou uma estrangeira. Uma cananéiazinha. Eu sou estrangeira, não pertenço à tua tribo, Senhor. Mas eu estou aqui com uma necessidade tão grande. Sim. O meu desespero é tão grande, eu não suporto ver a minha filha fazendo aquelas loucuras, sendo atormentada daquele jeito. Eu recorri, eu quebrei os protocolos. Eu entrei na frente dos teus discípulos aqui, quebrei todo o protocolo para te dizer da minha necessidade. Sim. João, eu via um programa alguns anos atrás e o pregador desse programa, ele dizia que Deus só fala na igreja, que a igreja é o lugar de Deus falar. Deus só fala, ou seja, num culto, né? Num culto público. Numa liturgia religiosa. Numa liturgia. E eu fiquei pensando, meu Deus, os altares mais importantes da minha vida não foram dentro de um culto. Os encontros mais impressionantes, eles foram nos lugares dos meus perigos, foram no meio dos meus abismos. Os encontros mais marcantes da minha vida, eu não estava dentro de um templo religioso. Podia estar numa loucura qualquer. Estava numa loucura, no meio de situação de perigo. E Deus agiu ali, Deus falou ali. Quando eu tive o meu primeiro encontro com Deus, digamos assim, eu estava
completamente largado. Eu estava com um cigarro de maconha na boca. E Deus foi lá, falou comigo. Então eu não posso acreditar que Deus só fala naquele culto. Às vezes tem um jumento falando, não é Deus que está falando. E a gente acha que porque está numa tribuna é Deus falando, né? Quantas asneiras, né? Quantas asneiras de cima de um púlpito. E quantas falas divinas andando pela rua. A questão não é a lugarização de Deus. Deus não se vê lugarizado dentro de um lugar. A gente chama muito equivocadamente os templos onde a igreja se reúne de casa de Deus. É um equívoco, porque casa de Deus somos nós. Nós somos os templos vivos. Amém. E Deus age em nós e por nós, amém, andando pela rua, dentro de um hospital. Agora mesmo, você pode estar dentro de uma cela, aí no presídio, achando que Deus não pode vê-lo, não pode falar contigo, tu não podes falar com ele. Quem sabe num leito de hospital, ou zanzando com seu carro pela cidade, e acha que Deus não está nesse lugar. Deus estará agindo, falando e ouvindo, João, na presença de uma pessoa que estará nua, despida, honestamente abrindo seu coração para Ele. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus habita em gente. Amém. Gente não foi feito por mãos humanas, foi pelas mãos dele. Foi pelas mãos dele. Mas posso contar o testemunho de um presidiário que me impressionou muito na minha carreira? Houve um assalto. 2 homens participaram. Houve uma morte, um latrocínio. Um dos assaltantes foi morto, arrastado meio-dia pelo asfalto. Foi uma coisa horrível. O outro entra no mato e foge. Eu fui acionado aqui em São Luís, desci para lá, estava no interior. E 3 dias de procura, 48 horas, não, foram 24 horas de procura desse homem pelos matos. Até que ele aparece na beira da BR e pede para ser levado à delegacia por alguém. Depois de processado, o dia inteiro, ele senta comigo e diz: eu queria conversar com o senhor. E eu primeiro quero conversar contigo. Como você sobreviveu? Helicóptero sobrevoando. Os cachorros farejando o mato. A polícia e a sociedade te procurando durante 24 horas e você sobreviveu. Ele disse para mim: naquele momento em que eu vi aquele homem caído, aquela vítima caída, o meu companheiro sendo arrastado pelo chão, eu olhei para o céu e disse: Deus, grande é a desgraça em que eu estou metido, mas muito maior a tua misericórdia para com aqueles que te clamam, que te buscam. E entrei no mato, me embrenhei no mato. Eu sentia pisadas ao meu lado. Que coisa, hein, João? Eu via vocês vindo atrás de mim, eu atravessava a BR e ia para o outro lado. Vocês achavam rastro de sangue dos meus pés, mas não me encontravam. Eu deitava à noite para dormir e sentia o calor de alguém deitado ao meu lado. Eu encontrei gente que me deu barbeador, água para banhar, roupa para vestir, calçado para calçar. No meio de tanta gente me procurando, eu encontrei tudo isso. Eu disse: a quem você atribui tudo isso? Ele disse: atribuo ao Deus que eu procurei, dizendo a ele: eu te conheço. Eu estou nesta desgraça, mas eu te conheço. E sei que tu és o guardador daqueles que te buscam. Ele disse: eu sentia passos me acompanhando enquanto caminhava. Eu deitava e ouvia a respiração de alguém deitado ao meu lado no meio do mato. E eu estou aqui hoje, são e salvo, para responder pelo crime que eu cometi. Não cometi, que eu acompanhei para ser cometido. E agora vou para a penitenciária. Eu disse: qual é a tua pretensão lá? Fazer aquilo que Deus está me enviando para lá, para fazer não sei o quê. Depois fui visitá-lo na penitenciária.
E perguntei a ele: e você está fazendo o quê? Ele disse: eu estou aqui fazendo o que ele quer que eu faça. Há um conflito, me jogam lá dentro. E eu não tenho medo nenhum de me jogarem nos piores lugares, porque a minha presença ali tem conduzido a paz àquele povo. E ao sair daqui você vai fazer o quê? Me dedicar a Deus para fazer aquilo que Ele quer que eu faça, porque assim tem sido a minha vida. Então, um presidiário dizer, ou alguém fugitivo da polícia que participou de uma ação onde alguém foi morto, dizer: eu sentia Ele caminhando ao meu lado. Ah, que pensa. Eu vi os seus passos. Mas Ele primeiro me disse, quando eu vi tudo aquilo, eu levantei os olhos ao céu e disse: Deus, eu te conheço, sei que você me conhece. Grande é a desgraça em que eu estou metido. Todavia maior é a tua misericórdia com aqueles que te buscam. Uhum. Então Deus não é Deus de crente nem de igreja. Ele é sim Deus dos crentes e da igreja, mas é Deus de todos os seres humanos. Deus de todos. João, nossa maneira de entender a vida cristã às vezes é complicada. Às vezes a gente acha que Deus é evangélico. Ou acha que Deus é católico. E da nossa denominação. Né? E que Deus é católico, né? Ou que é da nossa denominação. É. A gente se esquece que Jesus não era cristão, né? Ele era o Cristo. Isso mesmo. Que ele está acima de todas essas futricas teológicas, né? Ele está acima de tudo, de todos, e livre para fazer o que ele quer. É. Ele quebra os protocolos teológicos o tempo inteiro. Esses quadrantes rígidos, né, das nossas reflexões filosóficas, ele está sempre pulando essa cerca, né, saltando dessa caixa. E eles falavam... Porque ele é Deus, né? Deus vivo. Uhum. Eles falavam aqui, todos estavam reconhecendo, estavam maravilhados, lá no versículo 31, dizendo que aquele era o Deus vivo que estava ali atuando de maneira tremenda no meio deles. Uhum. Que coisa tremenda. Exatamente, Deus vivo. Deus que se move, Deus que pulsa, não é? Deus sem fronteiras. Deus sem fronteiras. Deus sem linguagens, a linguagem da gratidão, do louvor, linguagem da nudez do espírito, está, né, totalmente despido, como fez essa mulher. Largou uma linguagem que não era dela e foi acessando o coração de Deus na sua simplicidade. Sim. É impressionante, Lloyd, que assim, Deus, assim, a verdade, ela não é um conceito. A verdade é uma pessoa para nós. E, às vezes, o que a gente usa é uma verdade que pertence só ao rebanho para fazer manutenção do homem do rebanho. Mas não é verdade divina, é verdade do rebanho. E foi essa verdade do rebanho que ela utilizou para acessar Jesus. Ela usou a linguagem do rebanho. E não deu certo. E não deu certo. Não deu Jesus certo. fala de dois elementos que subiram ao templo para orar. E um usava toda a linguagem, a verdade das regras. Uhum. Batia no peito e dizia: Senhor, eu pago os meus dízimos. Eu cumpro os mandamentos. Eu observo os preceitos. Eu estou aqui para te agradecer por tudo isso. Eu não sou como aquele publicano que está ali embaixo, que nem tem coragem de levantar a cabeça, porque é um porco, porque é um publicano, porque não é crente, porque não te conhece. Nem sei por que ele está aqui na igreja, orando. E Jesus diz assim: quem foi atendido dos dois? Porque a verdade do rebanho, você fala, a verdade da religião, a verdade dos conceitos de honestidade e cumprimento de regras não são a que move o coração de Deus. Está aqui estampado na mulher. Quando ela para se despedir toda a sua linguagem, ajoelha-se diante de Jesus e diz: Senhor, eu sou um cãozinho daqueles, como eu sou conhecida. Eu não sou uma israelita. Eu sou um cãozinho, mas os cães comem as migalhas e eu quero dessa migalha. Eu preciso dela para sobreviver. Por que muitas vezes eu volto? Não somos atendidos. Porque nos ufanamos
de sermos o religioso, todo certinho, poderoso, e nos apresentamos a Deus pelos nossos méritos, não pela sua misericórdia. Nos apresentamos a Deus pelo que somos e não pelo que Ele é. E por isso, muitas vezes, Ele não nos responde. Uhum. Essa mulher cananeia, ela está dando lição para nós aqui hoje. Né? Lorde, é muito sério essa história de uma linguagem que nos esconde, né? Às vezes a gente se esconde atrás da linguagem. Uhum. É a linguagem corporal, a linguagem realmente verbal. Existem tantas estruturas, né? A roupa fala, né? A minha própria linguagem falada fala. Muitas vezes não fala aquilo que eu sinto, né? Uhum. Então, as cores comunicam. Existe toda uma estrutura de linguagem, né? E é muito interessante porque hoje mais as empresas, né? Os próprios líderes, para que eles conheçam bem os seus colaboradores, eles estão estudando, acessando cursos para compreender por que o meu colaborador tem aquela dificuldade, né, para acessar, para usar a linguagem certa, adequada a cada um com quem ele trabalha. Né? Então, as empresas estão falando isso. E Jesus já explicava isso há muito tempo. Né? Uhum. O rabino, o nosso mestre, já falava isso há muito tempo, sobre acessarmos com a linguagem correta, a linguagem do reino, linguagem do louvor, linguagem da crítica. Existem tantas linguagens, precisamos conhecê-las mais ainda. Às vezes, me permita, a linguagem operacional. Eu vou num ato de misericórdia, de generosidade, levar sopa para quem está debaixo da ponte, explorando a hora extra do meu funcionário que eu não pago, para me parecer de bonzinho estar ali colocando comida naquele que está necessitando, enquanto eu estou explorando o meu companheiro, o meu colaborador, que eu não pago a sua hora extra, eu nego os seus direitos. Uma linguagem que não é minha, uma linguagem operacional. E muitas vezes até com aquilo que eu comprei, não paguei e não tenho intenção de pagar. Ou seja, escondendo o meu lado desonesto com uma linguagem operacional de pseudo-generosidade com a necessidade dos outros. João, depois de achacar os cofres da nação, estuprar a economia, eu escondo esse dinheiro na cueca para entregar meu dízimo dele? Ou faço oração no momento que recebo. Que loucura, né? Agradeço a Deus no momento que recebo uma propina de roubo. Entende? Ele está usando aquilo que ele aprendeu dentro do rebanho dele. Não estou dizendo que ele aprendeu a roubar no rebanho dele. Mas a forma de se esconder. De se apresentar. Ele se apresenta se escondendo, né? Uhum. Escondendo aquilo que de verdade é. Assim, Deus criou um homem nu. Quando Adão e Eva estavam lá no Éden, antes da queda, capítulo 2, eles estavam nus e não tinham vergonha. Então, eles estavam explícitos. Não só estavam nus fisicamente, com seus corpos, suas genitálias expostos, mas as suas almas estavam nuas. Não tinha o que esconder, não tinha o que camuflar. Não era uma representação. Eles estavam vivendo a vida deles, não estavam representando. Isso. Eles estavam sendo autênticos. Meu avô me dizia: Renato, você pode estar vivendo a maior loucura da sua vida, mas nunca esconda nada de Deus e nunca se esconda de Deus. Deus ama a nossa sinceridade. A sinceridade, a palavra sinceridade, ela nasce na experiência das feiras livres, quando o artesão esculpia lá um objeto e, por acaso, aquilo quebrava e criava uma rachadura, ele vinha com cera e cobria aquela rachadura com cera, de maneira que você olhava e não percebia que estava rachado. Mas exposto ao sol, aquela cera começava a derreter e a rachadura aparecia de novo. E o comprador, quando ia comprar aquela peça, ele perguntava ao artesão: é com cera ou sem cera? Me diga a verdade, é com cera ou é sem cera? Ou seja,
Tem alguma coisa que você está escondendo aqui ou não tem? Me diga a verdade. E a palavra sinceridade, vem do latim, nasce dessa experiência. Sem cera, sem correção, sem maquiagem. Sem camuflagem. Sem camuflagem, sem esconder nada. O que Deus espera de nós é esse encontro sincero de nós com nós mesmos, né? Amém. Eu com meus comigos. Eu com meus comigos. É aqui que nasce todo o princípio da mudança. Enquanto eu não me encontro comigo mesmo na condição nua da minha alma, não há mudança. Eu estou só representando um personagem. Não sou eu. É aquilo que eu quero apresentar aos outros, para que os outros se sensibilizem, e às vezes isso é transferido para a nossa relação com Deus. Eu apresento um personagem para Deus, para impressionar Deus, como se isso fosse possível. Eu estou tão acostumado a fazer com as pessoas, que agora eu tento também fazer isso com Deus. Que engano. Não é isso, eu nunca vou mudar vivendo um personagem. É vivendo minha própria história. Deus é um Deus vivo, não é um Deus que representa a vida. Ele é a própria vida, ele é a própria pulsação. Paulo dizia assim, nele, em Cristo, né? Nele, eu sou, eu respiro, eu me movo, eu existo. Que bênção. Sabe, esse Deus que a gente não precisa usar cera para coisa nenhuma. Gente, passamos do nosso horário do intervalo já há um tempão. A gente volta já já. Olá, gente, estamos de volta. Esse é o terceiro bloco da nossa programação. A gente estava tão empolgado aqui que eu até dei uma avançadinha mais no tempo, né? Mas lembrando, Lloyd, que nesse momento, mesmo depois de ter atendido aquela mulher cananeia, Jesus se desloca novamente, né? Ele vai ali para o mar da Galileia e se acomodou num lugar alto e, de repente, começou a chegar gente. Ele estava pronto para atender o povo. Exatamente. Pronto. Olha, Jesus era acessível. Outro dia eu ouvi alguém dizendo assim, meu Deus, eu nunca pensei que pudesse conversar com este homem. Falava sobre mim, né? Eu falei, como assim? Como assim que eu não estou entendendo? Não, porque o senhor parecia tão distante. Eu falei, cara, eu sempre sou tão presente, acessível. Eu fico pensando que essa coisa da liderança moderna se sente mais segura longe do povo. E Jesus sempre se sentia bem junto ao povo. As pessoas podiam acessá-lo. Por que é que as pessoas, então, não podem acessar seus líderes? Claro que podem, ou não, né? A não ser que eles sejam impedidos. Eu tive um conhecido que a igreja dele era uma igreja muito lotada de gente e tal, e era um cara que era uma expressão na cidade, né? E criaram um tal de grupo Águia para proteger o pastor, para que ninguém encostasse nele, para que ninguém tocasse nele, para que a unção não fosse embora, para que ele fosse um mito protegido para não se tocar. E eu ficava pensando, meu Deus, que unção é essa que vai embora? Uma vez que a unção que está em nós estará para sempre, ele tinha medo de desgastar a unção e alguém encostar no casaco dele, no braço dele, dar um abraço nele. E Jesus estava ali, João, o tempo todo com um monte de gente, criando espaço para as pessoas se aproximarem. Alguém que uma mulher cananeia podia acessar, mas que um coxo podia chegar perto dele. Um leproso. Um leproso podia se aproximar. Outra mulher podia chegar e pegar na orla da veste dele. Bispo, eu estava assistindo ontem o filme Em Seus Passos que Faria Jesus, e olhando aquele pastor, aquele reverendo daquela cidade, não receber um visitante, porque só recebia com hora marcada e não tinha muito tempo, quando a igreja nem mais crente tinha. Ou seja, há um preciosismo, muitas vezes há um preciosismo.
Não é uma falta de tempo, é um preciosismo para impressionar. Ou por preguiça mesmo. Ou por não querer atender alguém, não tem acessibilidade, não tem generosidade na alma para dar a ninguém. É triste. Agora você fala na unção, para não desgastar a unção. E essa unção serve para quê? Para que serve essa unção? Só para proteger, colocar numa redoma? Porque a unção que Deus me dá é para ser distribuída, é para curar enfermos. É para transmitir a sua palavra aos outros com a unção do Espírito Santo. A unção que recebo de Deus não é para me proteger. É para que dela saia para aqueles que necessitam, na verdade. É aquele pregador que chega numa cidade para pregar num determinado lugar e fica escondido dentro do quarto do hotel para não perder a unção, né? De onde já se viu isso? De onde tiraram essa pior loucura, que depois é exposto ao ridículo para o Brasil inteiro. Sim. Jesus não tinha um camarim, né? Jesus não tinha um camarim com um espelho, com os seus perfumes, com a sua toalha bordada, branquinha, né? Com a sua cesta de legumes e frutas. Eu já entrei em vários camarins, é um luxo, né? Camarins você me leva para um camarim desse aí, Lóide, para tirar uma onda, né? Aí quando chega nesse camarim, que não é meu, né? É do outro aí, do importante, né? Daquele que recebeu a importância. É nada contra honrar as pessoas, né, Lóide? Claro, o problema está nas exigências que se faz, né? Claro, a gente tem que reconhecê-las. Acho que até comentei aqui, outro dia alguém me convidou para ir pregar numa cidade e perguntou quanto era o meu cachê. Desculpe a ingenuidade, mas eu não entendi bem aquilo, né? Quanto era o meu cachê? Falei, cachê do que exatamente tu está falando? Não, para o senhor vir aqui pregar, né? Eu falei, meu Deus, tem isso? Ele falou, claro. Tem muito. A profissão é gratificante, né? Tem cachê e tudo. E a gente entra nesses camarins, são flores frescas, lindas, vasos, claro, merece ser honrado, né? Claro que merece, mas vamos ter muito cuidado com, muitas vezes chega beira a idolatria. Lóide, é assim, quando isso faz parte da generosidade de um povo é uma coisa, mas quando isso se torna exigência. E muitas vezes se torna exigência. Eu adoro flores naturais, a beleza de uma flor natural. Eu gosto de toalhinhas brancas, mas isso não pode ser a minha exigência. Eu fui pregar em igreja que não tinha nem banheiro, eu tive que fazer xixi no mato. Isso. Sabe? E daí... E daí, não pode ser uma exigência e também não pode ser uma idolatria. Eu achar que aquela pessoa é honra tão... sim, idolatria não. Justamente, né? Aquela pessoa é tão lá em cima, tão especial demais, mais da conta, né? Vamos dizer, que aquilo vira uma idolatria. Você não pode se aproximar, as pessoas cercam que você não pode se aproximar daquela pessoa. Vai comprar um livro, não, deixa que eu levo para que assine o seu livro. Aí, de repente, sai de lá o autor do livro. Cadê a moça? Vem cá, deixa eu assinar o seu livro. Você não quis entrar? Me perguntou se eu não quis entrar, e na hora não foi isso. Eu fui impedida de entrar. Claro, e ela abriu a porta, cadê? Vem cá, deixa eu assinar seu livro. Vamos tirar uma foto comigo, você não quer tirar foto? Ela foi tão gentil e ali me incluiu, e naquele momento a gente ficou ali conversando. Aí eu digo, que moça simpática. E a ideia que eu iria sair dali era outra. Iria sair uma ideia daquela moça de outra forma. Pode ser que os assessores estejam atrapalhando tudo, né? Como o Pedro estava atrapalhando Jesus da aproximação das crianças. Né? Mas o problema da assessoria, né? Assessoria. Então, muitas vezes, aquilo ali, a gente sai daquele lugar com a mente, poxa, fulano de crente não tem nada, de Deus naquela vida não tem nada. E às vezes porque está sendo mal assessorado, né? Mal assessorado. Eu coordenava um congresso em uma grande igreja aqui em São Luís, era um dos coordenadores, coordenava a juventude. Então fui encarregado de buscar uma cantora para esse congresso no aeroporto, Cunha Machado. Levei a minha esposa, quando chegamos lá, ela vem, olá e tal, nos conversamos, e ela olha em volta e disse, onde está a imprensa? Ué, reza no contrato? Olhei para ela e disse, reza no contrato? Não, eu esperei que a imprensa estivesse aqui me aguardando.
Ele disse, se não reza no contrato do seu convite, que a imprensa devia estar te aguardando, perdoe, eu posso te levar para o hotel onde está designado para você ir. A minha esposa ficou estupefada. Reza no contrato. Olha, onde está a imprensa? Meu Deus. E não era nem tanto, né? Não era uma Shirley Carvalhais, nem uma Damares. Que fosse, né? O que tem a ver a imprensa Sim, com a minha estada ali. Mas não, né? Não era alguém de renome, mas a primeira pergunta que fez, onde está a imprensa? Não sei, não reza no contrato da vinda. Olha que loucura nós estamos fazendo, né, Lloyd? Como estamos assumindo papéis que não nos pertencem, né? A tribuna de Jesus era a relva da montanha da beira da praia. Sim. O seu ar-condicionado era seu o sol. Seu púlpito era o barco, né? Seu púlpito era o barco, o sol era aliás, o seu teto era o sol causticante da região da Galileia. Entendeu? O seu ar-condicionado é a brisa do mar da Galileia. Não significa que hoje tenhamos que fazer a mesma coisa. Lógico que não. Mas era o que importava para aquele momento. Era ali que comportava as multidões. O que é que o texto diz aqui? Que multidões foram para lá, né? Sim. E não foi só ouvir. Jesus podia dizer, não, deixa que eu curo depois. Não, enquanto ele preletava, ele ia curando pessoas, aleijados, aqui diz que mudos, paraplégicos e outros. E ele curou a quem? A todos. A todos. A todos. A expressão aqui e foi dizer a todos que Deus estava vivo, é muito forte, né? Muito forte. Deus está atuando, está trabalhando, está realizando, está fazendo. Sim, que coisa tremenda. Assim, é tão bom a gente perceber que Deus está vivo, né? Não que ele esteja morto em algum momento, mas às vezes a gente está tão embrutecido que a gente não vê Deus pulsando em nada. E Deus está pulsando em toda a natureza. Uau. No pássaro, nas flores, nas árvores. No silêncio. No silêncio, no crocodilo, na ventania, no vendaval, né, John? Deus está pulsando o tempo inteiro e a percepção dele estar vivo às vezes foge. Tamanha é a distração que a gente vive, não é uma experiência só desses caras, não. É uma experiência do homem moderno também. São tantas distrações que nos fazem desapercebermos de que ele está vivo, pulsando o tempo inteiro, agindo, curando enfermos. Não é só porque está curando enfermos, mas porque ele está vivo. Mas os israelitas tinham razão. Foram 400 anos de silêncio que nenhum profeta se levantava, né? Havia ali um intervalo de 400 anos em que a manifestação de Deus não se apresentava. Ou seja, parece que ele havia ido embora para o céu e de lá se esqueceu de todos, porque desde o profeta Isaías acabou a manifestação profética. Os rituais continuavam por ali. Os sacerdotes estavam ali fazendo os cultos e etc. Todavia, essa manifestação não era presente. De repente, aparece um homem curando enfermos, ressuscitando mortos, limpando leprosos, expulsando demônios, anunciando uma mensagem linda, onde as multidões iam 3 dias. O texto seguinte diz que eles estavam há 3 dias caminhando com ele, já tinham consumido toda a reserva que haviam levado. Sim. Por quê? Porque eles estavam percebendo a presença do Deus se manifestando. Sim. João, 400 anos de silêncio profético. Não é que Deus não estava vivo nesse período, mas são 400 anos, o período interbíblico, 400 anos. Ele volta a falar no deserto da Judéia, encontrando João Batista, filho de Zacarias. 400 anos sem que houvesse uma palavra que os guiasse. Profecia. Uma palavra que os sustentasse. Tudo que havia era um movimento religioso, ritualístico. Com isso, eu não estou anulando a importância do ritual, não estou anulando nada, na minha palavra não tem essa intenção. Mas a observação que o ritual, ele necessariamente
não tem Deus presente nele. Uhum. É coisa de exercício humano. É elaboração humana para o culto. Eu posso ter um culto extremamente caprichado com a ausência de Deus nele. Eu posso ter uma liturgia que eu chamo de pirotécnica, né? Sem a presença de Deus. Não era o que faziam lá no templo de Jerusalém, nessa época de Jesus, quando a arca já não estava mais lá, mas todo o protocolo religioso era seguido. Leitura do texto, sacrifício de animais, as oblações, as rolinhas morrendo, os bois morrendo, as ovelhas sacrificadas. As moedas tilintando no... As moedas tilintando no tonel, lá no gasofilácio, sem, no entanto, a presença de Deus. Ainda estavam dentro desse interregno, desse silêncio de 400 anos. O que nos parece, diante do que Jesus fez ali, é que o ritual desprovido da presença de Deus, ele tende a seguir a ganância humana. Veja que lá em Malaquias, ele diz que estão oferecendo carneiro roubado, manco, manchado de cores. Por quê? Porque parece-nos que o ritual desprovido da presença de Deus tende a seguir a ganância humana, a seguir os preceitos humanos. Então Malaquias fala disso. Eu queria que tivesse alguém que tivesse coragem de parar com isso, diz Deus. Porque estão oferecendo carneiro manco e tal. Aí foi que Jesus entra, vai ficar para outra oportunidade, né? Jesus entra e acaba com aquilo por não ter mais, na verdade, a essência da adoração, né? Sim. Verdade. Lodi, vamos avançar mais um pouquinho, depois de toda essa maravilha aí, nós vamos lá para o versículo 32, né? Olha que Jesus já tinha feito muito, né? Curado, já tinha trabalhado bastante, mas, Jesus, no entanto, não havia acabado. Ele chamou os discípulos e disse: estou com o coração partido por esta gente. Há 3 dias estão comigo e não tenho o que comer. Não posso mandá-los embora com fome. Vão acabar desmaiando no caminho. Os discípulos perguntaram: mas onde vamos encontrar comida suficiente para todos neste lugar deserto? Jesus perguntou: quantos pães vocês têm? 7 pães e alguns peixes, informaram. Jesus então mandou que o povo se assentasse. Ele tomou os 7 pães e os peixes, deu graça e os repartiu com o povo. Todos comeram à vontade e foram necessários 7 grandes cestos para recolher as sobras. Os que participaram da refeição foram cerca de 4.000, fora mulheres e crianças. Depois de despedir a multidão, Jesus entrou no barco, chegou às colinas de Magadã. Ok, vamos parar por aqui. Esse episódio acho que dá um programa inteiro, né? Mas vamos parar para pensar. São 3 dias e 3 dias intensos. E Jesus se enche de compaixão por ver aquela gente necessitada, carente, e ele tem a consciência de que a fome bateu, de que eles têm fome. E eu não quero complicar o texto, mas olha o movimento de Jesus. Trazem a ele um problema e ele não foge do problema. O que ele faz? Ele vai dimensionar o problema. Se a gente tem a informação de que havia 4.000 homens, além de mulheres e crianças, é porque isso foi contado. Ok? Se ele pergunta quantos pães vocês têm, e eles dizem 7 pães e alguns peixes, é porque alguém estava contando. O que Jesus está fazendo é encarando o problema de frente. Quando ele manda o pessoal se assentar na relva, a impressão que me dá
é que ele está observando a dimensão do problema. E alguém está contando. Tinha um João Silveira lá que gosta de contar. Quando acaba um culto, a gente assim, sabe quantos tinham lá, né? Eu imagino Jesus assim, mandando todo mundo sentar, ele olhando assim. Olhando. Sim. Lloyd, não dá para a gente fugir de um problema sem antes encará-lo. Porque parte da solução está em mim. E, às vezes, toda a solução está em mim. Olha que Jesus tem a consciência e o milagre vai acontecer com 7 pães e alguns peixes. No outro episódio da multiplicação de pães, porque há 2 multiplicações de pães, né? Na outra vai acontecer alguma coisa muito parecida também. Quando na outra ele diz, dá-lhes vós mesmos o que comer. Se movimentem, vão na direção, não se atemorizem. E lá tinha menos pão. Tinha menos pão. Aqui tem 7, lá tinham 5, né? Merenda de um garoto. Agora nós temos 7 pães e alguns peixes. O que a lição para mim passa é que eu não preciso ter medo de problemas grandes ou pequenos. Eu preciso compreender a dimensão desse problema, porque eu posso estar com a solução. Quem está comigo sempre tem a solução. Então, eu não preciso me desesperar, porque do desespero não brota a solução. A solução normalmente brota de uma mente calma, de uma alma calma e serena, que sabe mensurar, que é capaz de decifrar fé de recursos humanos. O recurso humano, 7 pães e alguns peixes, adicionado ao tempero da fé, vai alimentar esses 4.000 homens. Dizer eu não tenho nada, ninguém multiplica nada. 0 não pode ser multiplicado por nada. A multiplicação precisa partir de alguma coisa, de um pouco de azeite, um punhado de farinha. De um punhado de farinha. Eu não tenho nada, nada não se multiplica. Experimente colocar o que você tem, seja o punhado de farinha, seja uma botija de azeite. Experimente apresentar o que você tem, misturar isso à fé e ver o milagre acontecendo. O milagre é uma mistura do componente humano com o componente divino. O milagre acontece, João, com esses 2 componentes. A disponibilidade do gênero humano e a compaixão divina. Quando essas 2 coisas se encontram, o milagre tende a acontecer. Então, nunca fuja de um problema antes de mensurá-lo, dimensioná-lo, antes de você sair covardemente e vai sofrer talvez pelo resto da vida. Fique, encare, confia em Deus. Diante de um problema, pode ser que venha a sugestão, vai embora, mande embora. Não tem solução. Os discípulos, a sugestão foi essa, mande embora. Onde vamos encontrar, onde comprar? É um lugar deserto. E foi no deserto, é no deserto que vem a palavra, né? João Batista, ele anunciava no deserto. As melhores palavras de João Batista estavam ali no deserto. E aqui era o deserto. Onde eu vou encontrar? Onde vamos suprir esse povo? É um lugar deserto. Né? Eu quero aproveitar a deixa do Bispo Renato e dizer assim, dimensiona o problema. Quando nós vemos na parábola da mulher da dracma, primeiro, dimensione o problema, não resolva atabalhoadamente. Acenda a lamparina, acenda uma luz no problema para vê-lo. Mas eu estou inquieto aqui para falar de alguma coisa, me perdoem. Eu quero voltar aqui, talvez o tempo não nos permita nesse bloco. É o que aconteceu naquele momento que Jesus sobe ali. Cura enfermo, prega, ensina.
e depois se volta para a necessidade física, para a fome. Muitas vezes nós somos obreiros e queremos apenas dirigir um culto e cuidar de uma igreja, templo, de um edifício. Nos esquecemos das necessidades daqueles. Sim. Até oramos por alguém que vai à nossa casa e não oferecemos a ele uma xícara de café. Jesus está trabalhando aqui, está nos ensinando a coisa mais linda. Ele curou enfermo, ele pregou, ele ressuscitou. Ele fez tanta coisa aqui, ressurreição não está aqui, desculpem. Mas ele fala que enfermos, aleijados, curou todo mundo durante 3 dias e depois atentou para uma necessidade que era a fome. Muitas vezes nós queremos apenas meter o paletó e a gravata, arrochar a gravata no pescoço e fazer um belo sermão e sair dali sem apertar a mão de ninguém, sem entender a necessidade de quem está ali, de quem foi ali para nos ouvir, ou para receber um aperto de mão, um sorriso, até um abraço curador que pode partir de nós. Isto não foi o que Jesus nos ensinou. Ele nos ensinou que depois de curar, passar 3 dias curando enfermos, ele ainda se preocupa com a necessidade física, com a dispensa daquele que não tem nada para comer naquele dia. Foi na nossa casa, à procura de uma palavra, mas também esperar que fosse alimentado. E nós, na nossa generosidade cristã evangélica do rebanho, oramos pelo irmão e despedimos ele, até ungimos, e ele vai embora. Sim, não estamos atentos, né? Porque as necessidades são do corpo, são da alma, né, João? E a gente precisa estar atento. As pessoas não são objetos. Elas requerem atenção de todas as naturezas possíveis, né? Gente, a gente está terminando esse terceiro bloco. A gente vai ali tomar um cafezinho e volta já já para o último bloco da nossa programação. Voltamos já já. Olá, gente, estamos de volta. Esse é o último bloco da nossa programação. Hoje, dia 27 de novembro. Café rolando na igreja da colheita, à vontade, aqui, coisa linda. Coisa linda, João. A comunhão acontecendo, o compartilhamento acontecendo, a fraternidade havendo. Na verdade, celebração. Uma festa ágape, né, João? Uma festa de amor, uma festa de fraternidade. 3 dias de celebração, conferência, né? E nós estamos aqui vivos e ativos para ver a graça de Deus se manifestar por mais um ciclo, né? Chegando no finalzinho do ano também aí, coisas boas para acontecer. E Deus tem sido conosco. João, não fugir de um problema. Só voltando aqui a refletir no texto que nós lemos ainda há pouquinho, antes da gente entrar no texto desse bloco. Não fugir de um problema é característica de gente que tem liderança, né? Líderes que fogem de problemas, a gente testa a liderança aqui nessa pressão. Quando tem um problema, o líder foge, você não estava na liderança de um líder. Estava na liderança de um aventureiro. De alguém que estava na liderança, mas não tinha liderança, que foi o caso de Saul, né? Era uma aventura, né, João? O caso de Saul, né? Tantas vezes. Um covarde, né? Covarde. Estava com a liderança, mas não tinha liderança. João, parte da solução sempre vai estar com a gente. Elas estão ali, bispo. Desculpa interferir. Elas estão ali. O que nós comentamos ainda agora? Haviam 4.000 pessoas ou 4.000 homens, fora mulheres e crianças. 3 dias... O suprimento acaba e ainda restavam 8 pães ou 7 pães e alguns... A solução estava ali. A solução foi buscada ali mesmo. Muitas vezes a solução para o nosso problema está ali dentro do próprio problema. Sim. A dracma está dentro de casa. É só acender a luz. E é encontrada. A solução está ali. E o líder que se considera, ele busca a solução lá. Só vai buscar lá fora quando ela não está ali. Sim. João, eu acho que é uma fala de Wesley, se eu não me engano. Ele diz que Deus não fará nada na terra, Lloyd, senão em cooperação com o homem. Se a terra nos foi dada por Deus, está na terra. A nossa participação, o governo do homem está sobre a terra. E essa fala de Wesley eu gosto muito.
não é um versículo bíblico, é claro, mas é uma reflexão sobre as experiências de Wesley, que também são minhas experiências e vossas experiências, que Deus não fará nada na terra senão em cooperação com o homem. Estar ali, eu me lembro que houve alguns episódios na Bíblia, como o de Samar defendendo a sua eira de lentilha, e de Gideão, que Deus operou um grande milagre. Como que Deus operou um grande milagre? Na coragem desses homens. Deus estava ali, Deus produziu um grande livramento. E eles colocaram exércitos em fuga. Por causa do ímpeto, da coragem, decidiram enfrentar. Eu tento imaginar, não é? Graças a Deus a gente tem uma imaginação. Eu tento imaginar aquele encontro de Samar com os midianitas e eu fico perplexo diante da cena que está na minha imaginação. Eu não sei se foi exatamente aquela cena, mas a minha imaginação é que um aparece com um pedaço de osso de jumento na mão, correndo atrás dos midianitas. Me lembro dos 2 leprosos que entram dentro do arraial, estouram lá uma botija, uma moringa de barro, e os caras saem apavorados no meio da madrugada e deixam o arraial vazio. Eles entram, comem, bebem, ok? Ainda leva para o pessoal da cidade que estava escondido atrás das muralhas. Deus sempre agirá desta forma. Portanto, não fuja dos teus problemas domésticos, dos teus problemas existenciais. Domingo passado eu refletia sobre isso. Acho que ficou faltando alguma coisa no domingo passado, mas enfrentando aquilo que está dentro de nós, nossos medos, frequentando-os, é que nós vemos de onde nós viemos e como nos tornamos fortes a partir daquele abandono, daquela escassez, daquela rejeição, daquela dor, daquela revelação, daquele sofrimento. Não tem aprendizado sem sofrimento. O sofrimento faz parte. Nos torna pessoas fortes. Então, olhando lá para trás para o sofrimento, nós podemos ver que foi sofrimento lá, que minha mente lá tinha uma estrutura, hoje tem outra. E eu posso apreciar os treinamentos, eles não precisam ser para mim elementos que me desorientam. Podem ser debaixo de uma reflexão honesta, olhando para dentro de mim, que parte do meu crescimento foi meu sofrimento. Você olha para um homem agigantado, uma mulher agigantada, perdão, e você não pode imaginar quanto sofrimento essa pessoa carrega. Verdade. Ah, que pessoa de sucesso. Olha, grandes corporações pelo mundo afora, elas foram verdadeiras fênix. Elas ressuscitaram economicamente algumas vezes. Eu li, alguns anos atrás, a biografia de alguns homens que faliram e hoje se tornaram assim, o presidente de corporações internacionais, mas que saíram dos escombros. Na minha mente aqui está a empresa Honda. Meu Deus, como o patriarca dessa marca sofreu com os desastres no Japão. Quantas indústrias ele teve que recomeçar por causa dos terremotos? Quantas falências? A semelhança dele, há um número grande de homens que não fugiram. Que encararam. De frente, Porque a gente nunca vai recomeçar do nada. Escuta o que eu estou te falando. A gente nunca recomeça do nada. Isso mesmo. A gente sempre traz muito mais recursos do que a gente imagina. Eu vejo aqui Jesus fazendo uma pergunta fundamental para os discípulos, né? Quanto
tem de pão e de peixe? O que tem aí? É isso Esse aí. Colocando os discípulos para encarar o problema, né? Sim. Vem junto. Inseri-los na parte humana da coisa. Vem disponibilidade. Justamente. E esses discípulos, eles estão aqui mais maduros do que na experiência anterior da multiplicação, né? Ali eles estão mais maduros, quer dizer, eles passaram por uma experiência, agora estão na segunda experiência de multiplicar, de fazer, né, amadurecer essa caminhada com Jesus. E Jesus pergunta: quanto é que tem aí? O que tu tens a apresentar? Como vocês irão resolver este problema? E isso é tremendo para o nosso dia a dia, porque a nossa luta de todos os dias existe ali. Algo para se resolver em casa, algo para se resolver na família, no trabalho, junto com os parceiros, na profissão. Então, todos os dias a gente tem que se perguntar: o que sobrou na minha mão? O que eu tenho para fazer a mudança? O que eu tenho para ressignificar isso que está acontecendo? Ou seja, 10% é o que aconteceu comigo, os 90% é o que eu vou fazer com aquilo que aconteceu comigo. Loide, eu estava, anos atrás, acompanhando um jovem discípulo e ele tinha um débito. Não era um débito gigante, mas um débito maior do que ele tinha na mão para quitar. E estava apavorado porque o banco fungando no cangote dele, e ele apavorado, com medo. Um dia eu disse para ele: vamos resolver esse problema. Ele disse: mas eu não tenho como resolver, eu não tenho o dinheiro para ir lá e pagar. Eu falei: não, nós vamos lá sentar com o gerente, conversar com ele, é assim que se resolve. Fomos lá, sentamos junto ao gerente. Eu disse para o gerente: eu sou pastor desse cara aqui, ele quer pagar a dívida, mas não tem dinheiro suficiente. O que a gente pode fazer? Aí o gerente riu. O gerente riu. Eu disse: vamos resolver esse problema, querido? Ele disse: tudo bem, vamos resolver. Aí ele pegou a dívida do rapaz, cortou todos os juros, todas as correções, e emagreceu aí consideravelmente o débito, ok? Aí ele disse: olha, é só pagar, está aqui agora. Eu disse: não, você não entendeu todo o problema, vou te explicar de novo. Ele quer pagar, mas ele não tem esse dinheiro assim, né? Ele disse: mas olha, eu já emagreci tanto. Eu falei: ótimo, você foi muito generoso. Agora deixa eu contribuir também. Vamos dividir isso aqui em 12 vezes. Ele disse: não, isso aqui é à vista. Eu falei: mas à vista você não vai receber nada. É melhor receber parcelado do que não receber nada. Você não vai receber nada. O nome dele vai para a restrição do crédito, o banco não vai receber. Aí novamente ele riu. Aí perguntou ao rapaz assim: você pode pagar, tipo assim, R$1.000 por mês? O rapaz, se vendo apavorado, disse: posso? Eu disse: não pode. Ele: não pode, você não vai receber. Aí fomos até um limite razoável que o rapaz podia pagar. Ele era padeiro, né? Padeiro, assim, ele não tinha uma padaria. Ele vendia pão na rua, né? Tinha um triciclo e ficava buzinando, chamando a atenção do... aqui acho que não tem essa prática, né? Não. Mas na minha cidade tinha essa prática. O cara saía com um triciclo vendendo pão pela rua, né? E aí o rapaz, depois de um ano, quitou a dívida dele. Uma dívida que o apavorava. O banco não ia receber, ele não ia pagar, o banco ia ficar no calote, ele ia ficar com o nome restrito. Precisou de alguém dizer: não, vamos lá resolver, vamos encarar. Alguém com uma inteligência estratégica, né? Sim, simples. Tá com dívida, vai lá, não fuja, encare seu credor. Além do que você está dizendo que fez, sei que não disse por preciosismo, mas faz parte da nossa responsabilidade ministerial, pastoral.
As nossas ovelhas estão por aí, tem tantas endividadas, de cabeça baixa, sem poder fazer nada, esperando que a gente chegue para ele, entenda o que está acontecendo, pergunte o que está acontecendo e diga, eu posso ir contigo no banco, conversar no banco, eu posso ir à delegacia, tentar resolver para ver o que está acontecendo, claro. Eu posso ir ao fórum contigo, ver o que está acontecendo, tirar esse processo de lá, que pode até prescrito e você está morrendo de medo. Sim, verdade, João. Faz parte da nossa missão ministerial. A nossa missão ministerial não é fazer culto, não é fazer liturgia religiosa e fazer sermões bonitos. Não é culto simplesmente. Isso também é prestar culto a Deus. Eu muitas vezes fico até certo ponto, não quero dizer irritado. Eu chego em casa, a minha esposa até 10, 11 horas da noite está lá resolvendo problemas das ovelhas no telefone, orientando, fazendo alguma coisa. E eu vejo que é papel dela como pastora. Uhum. Eu acho isso muito bonito, apesar de incomodar muitas vezes o nosso tempo. Eu saio daqui, eu estou saindo amanhã para ir lá a 240 quilômetros interceder por alguém para resolver um problema cirúrgico. Sinto que é um problema, que é uma necessidade ministerial, é um papel ministerial, pastoral. Pastorear pessoas que precisam desse momento. Uhum. Então, aos nossos nobres que nos ouvem, por favor, a nossa missão, não é essa, a missão de Jesus Cristo aqui, lá em cima da montanha, foi curar enfermos, foi anunciar o evangelho, mas também cuidar da necessidade física, da fome daqueles que estavam lá. A parte mais fácil do ministério é pregar, né, João? Mas não é. A parte mais simples. É por isso que a gente tende a querer fazer só isso. Uhum. Porque não exige sacrifício, não exige esforço, né? Não existe verdade, você não tem que encarar, não tem que sofrer junto, não tem que se deslocar, não tem que se mover, é verdade. E aqui Jesus está se deslocando em direção da necessidade que aquele povo tinha, né? Indo para um lado e para outro, só aqui no capítulo 15 e 16, eu vejo ele atravessando o Mar da Galileia por 3 vezes, que não é tão fácil. Eu estive no Mar da Galileia e ondas sobem, suscetíveis de afundar o barco. Mas ele atravessava, não é porque ele fosse um turista, é porque ele ia onde estavam as multidões necessitando da sua presença. Ele atravessa, sai da região de Tiro e Sidom, vai lá para uma região, de lá ele volta para a região de Magdã, ou seja, ele não era um turista aventureiro do mar, ele ia onde estavam as multidões necessitando dele. Sim, verdade. Maravilha, e nós estamos avançando aqui. Já vamos para o capítulo 16, né? Capítulo 16. Jesus está indo às colinas de Magadã, se deslocando mais uma vez, e lá ele vai encontrar aqui uma rapaziada da pesada, né? Quem será? Os religiosos, os crentes que eram vigilantes da religião, né? Sim. Muito bem. Eu me lembrei agora Estão ali para cumprir seu papel. Me lembrei agora da escolinha do professor Raimundo. Quem que Jesus vai encontrar? Quem? Então Jesus aqui, ó. Os fariseus e saduceus voltaram a pressionar Jesus para que ele desse alguma prova de quem era ele. Sua resposta foi: vocês têm um ditado que diz: quando o céu fica vermelho de noite, o marinheiro fica contente. Quando o céu fica vermelho de manhã, o marinheiro fica alerta. Se para vocês é fácil a previsão do tempo, por que tem dificuldade para interpretar os sinais dos tempos? Esta geração má e devassa está sempre em busca de sinais e maravilhas. No entanto, o único sinal que terão é o de Jonas. Dito isso, deu-lhes as costas e foi embora. Bom, vamos parar por aqui. Olha que coisa impressionante, né? Eles estão ali para cumprir seu papel. Tentar, de alguma forma, intimidar Jesus na sua trajetória. E Jesus não se deixa intimidar. A facilidade com que Jesus libera a sua fala, penso que deixa sempre os fariseus e os saduceus meio que desconcertados, né? Agora, se fala do sinal do profeta Jonas, é isso que Jesus está dizendo, né? Dando um sinal.
Isso deve ter também confundido a cabeça deles, porque quem é raso na palavra, João... O raso não tem fundura. O raso não tem fundura. Jesus está indo em profundidade ou à profundidade para declarar um tempo de acontecimento e eles não vão entender porque são rasos. Gente, uma coisa é a letra, é a literatura da palavra, a outra é o espírito dessa palavra. Jesus não está fugindo da confrontação, mas ele está abrindo uma cortina de acesso que os rasos não podem entrar. Não tem profundidade, não tem fundura. Então, eles estão paralisados ali. É como se Jesus fosse sempre respondendo com enigma, mas o que Jesus está fazendo é indo à fundura da coisa, anunciando um tempo, e eles não estão entendendo. Porque qual é o sinal do profeta Jonas? Se vocês se lembram, eu vou só antecipar aqui, mas o sinal do profeta Jonas, vocês se lembram que Jonas é tragado por um grande peixe? E por 3 dias e 3 noites, ele se mantém no ventre do peixe até que ele é vomitado para fora dele, é posto para fora do interior desse grande peixe. Pois bem, isso era uma anunciação de sua morte e de sua ressurreição. Do Cristo. Do Cristo. 72 horas. É verdade que Jesus não passou completadamente 72 horas no seio da terra, mas essa era a alegoria que Jesus estava trazendo para uma demonstração para aqueles que supostamente entendiam de profundidade. João, os rasos às vezes dão um tom de profundidade no seu discurso para parecer que estão sendo profundos, mas estão sendo meramente rasos. Entre gritarias e ufanismos não se diz nada, não tem profundidade, é só ufanismos e gritarias. Conteúdo mesmo, também foi no domingo próximo passado que eu estava dizendo, nós estamos vivendo no meio de uma sociedade líquida e rasa, de discursos líquidos e rasos, e isso não exclui o discurso da igreja. Desculpe-me aqui a crítica, mas eu ouço, eu tenho que ouvir, eu ouço tudo que eu posso. É claro que há coisas que já não dá mais para eu ouvir, porque tem me cansado. Dói os ouvidos. Dói os ouvidos, João. Mas a rasoridade é grande. Esse estado raso tem sido grande. Semana passada, eu ouvia um discurso de gritaria e ufanismo que eu disse, meu Deus, se apertar isso aqui, escorre o quê? Nada. Bispo, eu tenho percebido uma coisa, é que tem se falado muito, quando você fala no discurso do rebanho, é coisas que interessam para o que visa a minha denominação. Eu fico triste até com as versões bíblicas que nós temos. Nós temos várias versões bíblicas e cada uma, se vê a fonte de onde saiu, tratando nos seus comentários, eu falo nos comentários, tratando de onde saiu como o interesse denominacional. Sim. E não com uma liberdade de expressão para todos os povos. Sim. É triste, mas é verdade. João, é falta de liberdade de expressão. Cerceamento da liberdade de expressão. Porque não se diz o que se quer, não se diz o que se sabe, se diz o que é mandado. Sabe, é um franqueamento da marca. E isso é complicado, porque não deixa a gente crescer. É verdade. A gente não tem um pensamento livre, a gente não pode se atrever. A gente tem um fator limitante, né? Tem ali um cerceamento, você só pode se mover aqui. Eu vejo, por exemplo, os discursos dos profetas do caos. Meu Deus, é sempre aquele quadradinho, olhando para
a escatologia, meu Deus, é os mesmos discursos de 300 anos atrás. Ninguém se atreve a pensar fora do caixote. Aguardam a vinda de Jesus, não com grande expectativa, mas morrendo de medo. Medo. Medo de viver. Ora vem, Senhor Jesus, não é maranata na boca de muitos, é o desespero de estar vivendo o que está vivendo. Está vindo, te cuida porque ele vem aí. Gente, nós vamos parar por aqui, porque estamos chegando ao final do nosso programa de hoje, mas lembrando que agora está acontecendo, né, Loide? Bem aqui no nosso local de encontro. O nosso café da manhã, um tão esperado momento para a celebração, né, do nosso aniversário, 17 anos. Olha, se eu fosse você, eu viria agora, não fique em casa, a mesa está pronta, está linda, maravilhosa, visão de futuro. Eu coloquei lá atrás sobre essa mesa de hoje. Então, convidamos você também a estar presente hoje à noite, no culto de celebração, sim, né? 18h30. Às 18h30 nós iremos continuar celebrando com nossos corações assim, agradecido por toda essa caminhada aqui na Igreja da Colheita. E você é o nosso convidado, tanto agora para o nosso café da manhã, junto com nossos amigos, o louvor está tocando, as pessoas estão chegando e venha e queremos lhe abraçar também. Será um encontro maravilhoso. Está sendo, né? Será à noite, mas está sendo agora de manhã. Prometo que vou vestir o meu melhor terno para fazer a melhor celebração que eu puder. Olha que coisa uma alegria. Uau. Eu não vou ficar atrás. Que coisa linda, eu quero celebrar. Eu quero celebrar com alegria, com chão, gozo. Né? Tirar o pé do chão e celebrar com alegria. Uau. Por 17 anos que estamos aqui, há mais de 8 talvez 10 anos aqui no microfone da rádio, comunicando também esse evangelho que nós cremos que é dessa forma que nós existe. Estamos, né? há 17 anos, João. Há 17 anos no microfone da rádio. A rádio, né? Porque a 92 ainda não havia sido fundada, mas nós estávamos lá na Manancial, né? Com o nome Café com Bispo? Café com Bispo era um programa que eu herdei no meio do caminho, né? Sim. Era um programa da rádio que me foi oferecido porque ele existia, mas estava assim meio que apagado. Eu entrei e era cedinho que começava o programa, né? Mais cedo que às 7 da manhã, acho que era 6 da manhã. E eu fazia ele, às vezes eu chegava num voo às 3 horas da manhã, ia para casa, trocava de roupa e ia para a rádio para esse programa às 6 horas da manhã, já não dormido, né? Ainda acordado. Gente, nós chegamos ao fim do nosso encontro dessa manhã e esperamos você no próximo domingo, né? Shalom, meus queridos. Um abraço a todos. Forte abraço a todos vocês. Shalom.